A gente vai estar conversando um pouquinho sobre integridade, um assunto muito bacana. Queria que você abrisse a Bíblia no livro de 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. A gente vai estar discorrendo do versículo 5 em diante. E falar desse assunto, eu confesso que é algo que mexe um pouco comigo, né? Porque ser íntegro é diferente de ser honesto, e a gente vai entender um pouquinho dessa diferença hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Mas a gente vai entender que é diferente, então a gente vai estar acompanhando aí para poder sermos orientados o que a palavra traz para a gente em relação a ser íntegro, da onde é que vem a integridade, né? Da onde é que não tem falta, ausência de luz. 1 João, capítulo 1, versículo 5, todo mundo encontrou? Amém? Amém, então. Na minha abertura que diz, Deus é luz e devemos andar na luz. Versículo 5. E a mensagem que dele ouvimos, vos pregamos, é esta. Deus está na luz, Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de trevas. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Meu Pai amado, meu Pai querido, nesse momento, ó Pai, queremos que o Senhor venha trazer ao nosso coração, ó Pai, a iluminação da sua palavra, aquilo que tu tens separado, ó Pai, para que vivêssemos o dia de hoje, ó Pai, que possamos estar com nossos corações abertos, que o nosso coração seja um solo fértil, ó Pai, apto a receber uma porção direta do Senhor. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém. Meus amados, entendendo aqui que integridade é diferente, como falei aqui, de honestidade. Ser honesto, por exemplo, posso estar aqui como exemplo, é o seguinte, comprei algo de alguém e voltei lá para poder pagar. Eu fui honesto, não é isso? Me comprometi em pagar, eu fui lá, voltei e paguei. Beleza. Isso é ser honesto, e todo cristão tem que ser honesto, toda pessoa, independente de ser crente ou não, tem que ser honesta, não é isso? Beleza. E vamos pensar o que seria integridade. Vou continuar com o exemplo da compra. Fui lá para comprar algo para minha casa. E aí eu, Leandro, estou na minha carteira, eu ando com aquela carteira volumosa ainda, todo mundo me soa com esse negócio, isso não se usa mais a carteira desse tamanho. Então, eu chego lá para comprar algo para minha casa. E aí, dentro da minha carteira volumosa, eu tenho 2 cartões. O meu cartão pessoal, da minha conta, e estou com o cartão da empresa. Mas se eu fui comprar algo para minha casa, qual cartão que eu tenho que usar? O meu. Não tem ninguém me olhando. O cartão da empresa que fica comigo não vai sofrer auditoria, ninguém vai me perguntar, Leandro, o que você gastou? Não. Mas eu, por ser íntegro, o cartão que eu devo usar é o meu, porque é algo pessoal. Então, consegue entender a diferença entre ser honesto e ser íntegro? Não depende de uma testemunha, porque quando eu comprei com alguém, eu tenho uma testemunha ocular. Eu me comprometi com alguém de voltar lá e pagar. E por honestidade, eu tenho que voltar lá e pagar. Mas o fato de eu ser íntegro não precisa de ter ninguém me olhando. Eu tenho que fazer o que é correto, o que é certo. Pouquíssimo tempo atrás, eu, Juliana, Ana, Sara não estava com a gente nesse dia, paramos para almoçar. E aí, né, eu fui, peguei 2 cartões, aí aconteceu, peguei 2 cartões, e um cartão eu paguei a minha refeição, com o outro cartão eu paguei a refeição de Juliana e Ana. E meu esposo me perguntou, amor, para que você usou 2 cartões? De repente, meu marido está quebrado mesmo, né? Tem que ficar em 2 cartões a refeição. Eu expliquei a ela, amor, é o seguinte,
A minha refeição eu não pago, a empresa paga. Então, aonde eu estou, se eu vou almoçar na Vacaria do Sul, eu não vou tirar do meu bolso. Nós temos um combinado e nós compramos a nossa refeição, ou o que a gente for consumir, café da tarde, que seja combustível, eu uso do cartão da empresa. Mas Juliana e Ana estavam comigo. De quem é a responsabilidade? É minha? Então eu peguei o meu cartão e passa esse valor aqui nesse cartão. Esse é o correto. E quem me dera se eu conseguisse, né, estar sempre ao pé da letra assim, porque é muito difícil, é uma linha muito difícil a gente ser íntegro em tudo. Em tudo. Mas a palavra do Senhor vem ressaltando aqui, se nós dissermos que andamos na luz, nós temos comunhão com Cristo. Mas só que Deus, em momento algum, Ele vai estar combinado com trevas, nem mesmo a mínima sombra de trevas. Então a minha pessoa, a sua pessoa, não pode ter comunhão com trevas. As nossas ações, as nossas atitudes, não nos é permitido andarmos com trevas, porque nós não teremos comunhão com Deus. Perdemos a salvação porque erramos, porque pecamos? Não estou falando de salvação, eu estou falando de ser íntegro, de não depender de ninguém estar te olhando para você fazer o que é certo, o que é justo. Isso é integridade, muito mais do que ser honesto. Se a gente perguntar a qualquer pessoa que de repente não tem religião alguma, eu não sou católico, eu não sou evangélico, eu não sou espírita, eu não sou nada, eu não acredito em Deus. Tem pessoas que não acreditam em Deus. Mas se você perguntar para ela, meu camarada, ou minha camarada, o que você acha do adultério? É certo uma pessoa casada, uma mulher casada, um homem casado, se envolver com uma outra pessoa, cometer um ato de adultério? Com certeza ela vai falar que não. Ela vai dizer que isso é errado. De onde é que vem isso? Da Bíblia. Pode não acreditar em Deus, mas a linha entre o certo e o errado vem daqui. Em nenhum outro lugar você vai encontrar que é errado, que é pecado, mas a Bíblia vai abolir. A Bíblia não vai fechar com o que é treva, e ela vai dizer que isso é pecado. E as pessoas, mesmo não querendo acreditar nesse Deus, ela tem o bom senso de dizer que isso ou aquilo é errado, mas entendemos que vem daqui. Desse livro aqui vem essas separações do que é certo e do que é errado, do que devemos e do que não devemos, que devemos andar na luz, como Ele é luz, para que tenhamos comunhão com Ele, para que possamos ter uma vida, como Paulo diz, irrepreensível, e isso é de suma importância. Se temos comunhão com a luz, a nossa vida tem que ter clareza. Você já conversou com alguém que o assunto não andou para frente, não foi para trás, não estava no presente e você não entendeu nada? Já conversou com alguém assim? Que você precisou pedir clareza. Não, mas me explica direito, eu não estou conseguindo entender. Não estou conseguindo acompanhar a sua linha de raciocínio. Já conversou com alguém assim? Tem pessoas assim, não tem? Dá para me ver legal assim, não dá? Minha voz fica estranha. Próximo aqui. Então, meus amados, entendamos que o que a gente diz, que o que a gente fala, a nossa comunicação, ela tem que ser clara. Ela tem que ser clara. Ela não pode ter meio termo, não tem, eu acho que, talvez, me disseram, não, é isso, é aquilo. A palavra de Deus nos orienta que é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. É procedência maligna. Então, entendamos que nós, enquanto crente, a gente precisa ser claro com as coisas. Aquilo que a gente fala não pode ser algo duvidoso, a gente não pode ter meias verdades, porque meias verdades, Deus não fecha com isso. O nosso Cristo não vai aderir a meias verdades. É sim, sim, não, não. E o que passa disso está errado. O que passa disso não faz parte da integridade. Eu quero falar aqui de uma integridade singular, algo pessoal, algo seu, algo meu, algo em que ninguém precisa estar nos olhando para fazermos aquilo que é certo. Costumo falar muito com a Juliana que a fidelidade, ela não depende só do amor do homem pela mulher. Tem que ter amor? Lógico, senão nem anda junto, senão nem casa. Mas a fidelidade, ela se dá no momento em que você declara, eu me casei com Cristo. E dos olhos de Cristo, não tem como a gente fugir. Dos olhos do nosso Deus, a gente não tem como fugir. Dos olhos do nosso cônjuge,
muitas das vezes a gente vai estar longe, vai estar afastado. A gente sai para trabalhar, a gente tem uma vida corrida. Eu tenho ainda umas 2 viagens para São Paulo, vou passar 3, 4 dias fora, os olhos da Juliana não vão me acompanhar. Mas os olhos do meu Cristo vão me acompanhar. Então, dentro da integridade, dentro daquilo que me propus ser, eu preciso ser visto como cristão. Eu preciso ter atitude de cristão. Eu preciso ser mais do que honesto. Eu preciso ser íntegro. E isso me chamou muita atenção quando eu comecei a observar essa questão da integridade. E vamos lá, o que significa ao pé da letra ser íntegro? O que significa integridade? Eu até peguei aqui com o senhor Google, nosso professor, nosso mestre, e ele vai narrar para a gente aqui o que é a gente ser íntegro. Estado ou característica daquele que é inteiro, que não sofreu qualquer diluição, plenitude, inteireza. Isso é ser íntegro, é ser inteiro. E o nosso Jesus, ele não nos quer pela metade. O Espírito Santo que vive e habita em nós, ele não quer nos governar pela metade. Eu não posso, em alguns assuntos, ser inteiramente crente e em outros, meio crente. Eu não posso ter uma palavra de homem em um lado e em outras eu ser meia boca. Isso é ser pela metade. Isso não serve. Não serve, de fato não serve. Deus não me quer, de repente, fervoroso, me levantando para orar na madrugada e, Senhor, clamar pelos meus, Senhor, clamar pela minha igreja, Senhor, abençoe fulano, Senhor, abençoe minha parentela, abençoe minha família, e aí, ao amanhecer, eu ser ignorante, eu chegar na empresa e menosprezar ou desmerecer alguém. Estou sendo pela metade. Deus me quer por inteiro. O sacrifício do meu Deus na cruz, através de Jesus, foi por inteiro. Não foi pela metade. Ele não reservou alguma coisa para depois. Ele se entregou por inteiro. A nossa entrega diária precisa ser por inteiro. Não dá para ser pela metade. Já compartilhei aqui uma ilustração muito linda que retrata o seguinte: um homem deficiente físico, sem as pernas, se converteu ao Evangelho. Ele foi perguntar ao pastor: pastor, Deus usa um homem pela metade? O pastor sabiamente falou para ele: olha só, Deus usa um homem pela metade, que tenha se entregado por inteiro, mas Deus não usa um homem inteiro, que tenha se entregado pela metade. Deus não quer governar a minha vida pela metade. O Espírito Santo que mora em nós, ele quer nos governar por inteiro. A gente é que muitas das vezes não dá ouvidos ou a devida atenção ao que ele quer falar para conosco. Hoje cedo a gente compartilhou aqui, né, que não é uma voz audível que vem sussurrar no seu ouvido: Leandro, vá para a direita, Leandro, vá para a esquerda. Não é isso. Não é isso. Mas se trata de um relacionamento onde eu sinto, onde eu tenho a percepção que Deus não quer isso ou aquilo de mim, onde eu fico sensível a ponto de ouvir a voz do Espírito Santo falando ao meu coração o que eu devo e o que eu não devo fazer, me dando a linha do que é certo e o que é errado, e permitindo que Ele me governe, porque Ele é muito educado. Se eu quiser ser teimoso, como algumas das vezes sou, também vou por caminho errado. E se falando de integridade singular, eu penso muito nessa questão. Os olhos das pessoas nem sempre vão estar conosco, mas de repente, no ambiente sozinho, eu com a minha mídia, eu posso ser governado pela metade. Eu posso estar ali, observando coisas que não são pertinentes ao meu casamento, que não são pertinentes ao que eu comungo, que não são pertinentes a um sacrifício tão alto por mim. Então, a questão dessa singularidade, de você ser íntegro, independente de ter olhos, de ter holofote em você, sim ou não, faz uma diferença enorme na sua e na minha vida. Porque eu entendo que Deus não quer usar um homem pela metade. O Espírito Santo não quer me governar só em alguns assuntos, não quer me governar só enquanto eu estou no púlpito,
Não quer me governar só enquanto eu estou adorando ali no banco. Ele quer me governar por inteiro. E se a gente estiver sensível a essa voz, obedecendo a essa voz, a gente vive uma vida diferente. Porque não tem como a gente ter comunhão com a luz e comunhão com as trevas. Não tem como. Ou eu estou em comunhão com as trevas, ou eu estou em comunhão com a luz. Então, fica a pergunta: com que eu tenho tido comunhão? Com que eu tenho sido íntegro? Por inteiro, e não pela metade. Fica a pergunta, sem vir para mim a resposta. Encontramos alguns assuntos, nas mídias, nas redes sociais, encontramos alguns assuntos, pessoalmente, que muitas das vezes a gente não precisa participar. Eu costumo pensar na questão de você honrar as pessoas, de você honrar o seu pastor, por exemplo, de você honrar o seu líder. A Bíblia vai nos orientar a honrar pai e mãe, não é isso? Honre teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Mas vamos estender isso: honre o seu pastor, honre o seu líder, honre o seu cônjuge, honre, independente, honre. Sabe por quê? Honrar é diferente de prestar homenagem. Prestar homenagem, uma pessoa pode estar aqui e você vir aqui e prestar uma homenagem linda, olha, parabéns, por isso, por aquilo, fazer uma moção, Isso é prestar uma homenagem. Mas honrar é na ausência. Na ausência da pessoa que você honra ela, sim ou não. Sabe por quê? Muitas das vezes alguém, para puxar um assunto, vai falar mal de alguém. Na rede social, ou pessoalmente. E se você vai dando corda, ou se você ajuda a inflamar ainda isso, você está desonrando essa pessoa. Então entendamos que homenagem a gente faz quando a pessoa está presente. Um aniversariante, uma promoção, etc. e tal. Mas honra a gente dá quando não está presente. E quantos assuntos surgem em nossos meios e a gente dá corda ou até mesmo inflama quando a pessoa não se encontra presente? Isso é desonroso. Não contém integridade nisso. Prestemos atenção nisso também. Preciso honrar as pessoas, não somente homenageá-las. Homenagear a gente faz na presença. Mas honra a gente presta enquanto a pessoa está longe. E isso faz parte de uma vida íntegra, de uma vida por inteiro, de uma vida de alguém que tem essa preocupação de ser íntegro o tempo todo. A gente vai conseguir isso 100%? Não sei. Mas se a gente se esforçar e sempre observar nesses pormenores, nessas pequenas questões, a gente vive uma vida muito mais saudável. A gente tem relacionamentos mais sólidos, mais saudáveis, porque a gente não vai desonrar ninguém. A gente não vai ser desonesto com ninguém. A gente não vai defamar a vida de ninguém. A gente não vai participar de conversas ilícitas. A gente não vai se dar ao luxo de replicar, de retrucar alguma coisa na rede social. E aí a gente começa a dar mais atenção a essa questão da integridade, de ser por inteiro. Torna a dizer, o Espírito Santo de Deus não quer nos governar pela metade. Ele quer nos guiar por inteiro. Por inteiro, Ele quer ser o seu Senhor e seu Salvador. Mas isso não dá para ser pela metade. Versos 5 e 6, vamos acompanhar? E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta, que Deus é luz, Ele é luz, Ele é luz. Nele não existe a mínima sombra de trevas, não tem nada de trevas, não tem nada. Se afirmarmos que estamos em comunhão com Ele, se estamos em comunhão com Deus, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Precisamos praticar a verdade, precisamos viver na verdade, viver em verdade, viver de verdade. Precisamos ser íntegro no nosso particular, quando ninguém está vendo. E mais ainda,
quando tem testemunhas oculares, quando damos um testemunho, quando somos a Bíblia em que esse povo lê. Nessa hora, a atenção tem que ser redobrada. Versículo 7, ter comunhões um com os outros. Precisamos ter comunhão um com os outros. Se nós andamos na luz, se temos plena comunhão com Ele, isso significa que também teremos comunhões um com os outros. E não vai ser, de repente, dando uma volta em alguém que a gente vai ter comunhão com as pessoas. Não vai ser difamando alguém que a gente vai ter comunhão com as pessoas. Mas quando a gente vive o inverso disso, a gente tem plena comunhão. Se a gente tem comunhão com Ele, que está na luz, que é luz, que não tem a mínima sombra de treva, que não tem disse-me disse, que não tem pormenores, que não tem oculto, que não tem escondido, se nós andamos na luz, temos comunhão também uns com os outros. E se tem uma coisa que Deus se preocupa é com relacionamento, ter comunhão. Eu não tenho como chamar o meu Deus de Pai se eu não chamo o meu irmão de irmão. Se eu não quero perdoá-lo, se eu não quero desculpá-lo, se eu não tenho comunhão com meu irmão, eu não tenho condições de chamar o meu Pai, o meu Deus de Pai. Se eu não tenho comunhão com os outros, eu preciso estar chamando todo mundo para a minha casa comer churrasco. Não disse isso. Eu tenho que andar com todo mundo. Não disse isso. Mas ter comunhão, ter uma boa convivência, não ter ranhuras com o seu próximo. Para eu chamar o meu Deus de Pai, eu preciso chamar o meu irmão de irmão, o meu próximo de irmão. Eu preciso ter comunhão com o meu próximo. E aí sim, eu faço jus, eu devo chamar o meu Pai de Pai, porque tenho plena comunhão. Ando na luz como Ele é luz, e não tenho comunhão com as trevas. Uma música de Sérgio Lopes, que me encanta o coração, e para não desencantar o seu, eu não vou cantar aqui. Ela diz o seguinte: eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem, andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer para o mundo e reviver para Deus, morrer para minhas próprias vontades, porque muitas das vezes a gente não quer fazer algo, mas o Espírito Santo de Deus, ele vem, fala aos nossos corações, através de canções, através de uma palavra, através do que eu leio, através de um testemunho, como edificou ontem o testemunho da Priscila nas nossas vidas, como enriqueceu os nossos corações. A gente vê um testemunho tão lindo, e isso vai enriquecendo os nossos corações, vai edificando a nossa fé, vai fortalecendo a nossa fé, vai nos auxiliando a andarmos em comunhão uns com os outros, vai nos dando exemplo, vai fortalecendo. É nesse ambiente que eu quero viver. Gente, tem duas coisas que eu não canso de ir, é festa e culto, dois ambientes que eu amo estar. Às vezes não tem culto aqui, exemplo, dia de segunda-feira eu vou em algum outro culto, eu vou lá na PIBVP, eu vou em algum outro lugar, eu gosto, amo estar no culto, chama para festa, é certo que eu vou, é certo, batata, não é isso? Ontem estava vivendo as pedras da festa, minha sogra, não queria não que minha sogra, mas amo estar em ambiente de festa, porque é comunhão, é você se alegrar, é você repartir o pão, e culto é essa adoração coletiva, esse ambiente gostoso, essa atmosfera onde a gente cresce, onde a gente é edificado, onde a gente abençoa uns aos outros, a gente abençoa a casa do Pai, a gente sai com o nosso coração enriquecido para mais uma semana. A nossa vida continua sendo um culto, e continua sendo um culto, e continua sendo um culto, e somos exortados a andarmos em integridade, andarmos segundo a verdade, sem quer dizer, eu acho que me disseram, isso não, é obra do maligno, é sim, sim, não, não, nada de, só você está onde? Já estou chegando aí, ainda estou me arrumando, é uma besteirinha? É uma besteirinha, cara, mas você não está sendo íntegro, você não está sendo, de repente, desonesto, mas você não está sendo íntegro, você não está falando a verdade, e se não falamos a verdade, não temos comunhão com Ele. Não é o Leandro que está falando, é a palavra dele, que diz que para nós termos comunhão com Ele, nós temos que ter comunhão uns com os outros, porque senão não temos comunhão com Ele. Nele não há trevas. Você já ouviu dizer que alguém está meia grávida? Não tem, cara, ou está ou não está, ou é ou não é, por isso que a palavra vai exortar, é sim, sim, não, não.
O que passar disso é procedência maligna. Então, se você, até hoje, contou alguma historinha dessa, cara, joga isso por terra. Se a sua vida não tem plena integridade, não está 100%, traga isso para você. Traga para a luz, porque na luz nada fica em oculto. Na luz não tem meias verdades. Na luz não tem nada obscuro. Não tem a mínima sombra de trevas. Então o convite da noite é que você seja íntegro, honesto, sincero. Viva na luz como Ele é luz. Porque quando você está na luz, você está em plena comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Meus amados, caminhando para o final, não costumo passar de 2 horas, torno a dizer que o convite da noite é para que você ande na luz, que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, que você possa ser de fato uma pessoa em que as pessoas vejam Cristo em você, vejam a luz de um Deus vivo em você, porque você tem comunhão com a luz. Eu não vou dizer que você nunca vai se alterar com nada, eu não vou dizer que você nunca vai se aborrecer com nada, eu não vou dizer que você nunca vai se entristecer, não se trata disso. Mas a questão é você trazer tudo para a luz, não deixar nada em obscuro. Vira e mexe, eu e Juliana conversamos, e aí, amor, vamos conversar? Vamos conversar. E a gente faz questão de colocar todos os pingos nos is, para que não fique nada em obscuro, nada em que eu não possa compartilhar com a minha esposa e que ela não possa compartilhar comigo. Vira e mexe, a gente faz isso. Ah, esqueci de te falar alguma coisa, mas estou falando agora. Não tem como eu ter um celular e a minha esposa não saber a senha do meu celular, eu não sabia a senha do... a gente vai ficar procurando. Não, não se trata disso. Nunca se tratou. Mas ela vai lá, não, eu quero usar a sua conta. Temos conta conjunta também, mas de repente uma conta digital. Não temos nada, posso falar isso tranquilamente, não temos nada em obscuro um com o outro, porque o nosso relacionamento, ele tem que estar na luz. Precisamos andar em comunhão, precisamos andar na luz. Nada de segredinhos, nada de pormenores. O nosso relacionamento com o nosso Deus, de quem a gente não tem como esconder nada, ainda que quiséssemos, ele precisa estar na luz, porque ele é luz. O primeiro casal que teve na terra, por um momento, eles deixaram de ser íntegro, porque não tinha, entre aspas, para eles ali, na presença do Deus olhando. E aí, seduzidos, eles deixaram de ser íntegros e desobedeceram. E a consequência foi se arrastando até os dias de hoje e permanece. Graças a Deus, Cristo Jesus veio. Mas se eles tivessem tido essa atenção em ser íntegros em tudo, estariam na luz até hoje. Sem essa ranhura, sem ter esse elo quebrado, sem ter sido destituído da presença de Deus. Tudo por conta de não dar a atenção em ser íntegro. Em ser íntegro. Então, que eu e você possamos sair daqui hoje com essa percepção de em tudo ser íntegro, no seu negócio, no seu trabalho, na sua casa, com o seu filho, com o seu cônjuge, na sua igreja, aonde você se relacione, que você leve essa bandeira da integridade singular em seu coração. E com certeza, viveremos um relacionamento muito mais saudável com Deus e com o nosso próximo. Amém? O Ministério do Louvor vai estar se posicionando para estar nos abençoando mais uma vez com louvor. Vou pedir para que você fique de pé, a gente vai estar orando nesse momento. E eu quero aqui, em especial, pedir para que você feche os seus olhos de pé no seu lugar e que você pense com você mesmo. Em que ou em que área da sua vida você, de repente, não tem sido íntegro com você mesmo, na sua singularidade? Em que área, em que momento, em que circunstância da sua vida você não tem sido íntegro
Torno a dizer, não é ser desonesto, tá? Não estou falando daquilo que as pessoas podem ver, da onde tem testemunha. Estou falando de ser íntegro no seu singular, no seu particular. Em que área, em que assunto você não tem conseguido ser íntegro no seu singular? Queria que você pensasse nisso nesse momento, enquanto a gente vai estar orando. E quero orar por você. Se porventura, em alguma área da sua vida, você não tem sido íntegro, feche seus olhos, curve a sua fronte, e a gente vai estar orando por você, nesse momento. Eu sou o primeiro a entender que eu preciso ser íntegro em todos os meus assuntos, em todos os meus relacionamentos. A começar com o meu pai, que tudo vê e que nada dele eu consigo esconder. Mas eu preciso ser íntegro em todos os meus relacionamentos. Se você quer que oremos por você nesse sentido, curve sua fronte, a gente vai estar orando nesse momento. Pai de amor, de infinita bondade, meu Deus amado e querido, meu Pai, com os corações abertos nesse momento, queremos aqui, Pai, intercedermos, ó Pai, uns pelos outros, queremos agora clamar, meu Pai, para que a sua luz invada todos os nossos relacionamentos, para que a sua luz domine todos os assuntos, tudo aquilo que a gente toca, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente transmite, tudo aquilo que a gente dá como testemunho, todos os nossos negócios, ó Pai, todos os nossos relacionamentos, queremos clamar luz para dentro, ó Pai. Queremos clamar luz para dentro, a ponto, Deus, que ela venha florescer para fora. Queremos te rogar, ó Pai, que não fique nada no escuro, nada no secreto, ó Pai amado, mas que possamos ter sempre relacionamentos saudáveis, ó Pai. Pai, queremos te clamar que seremos íntegros, ó Pai, a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Se havia alguma coisa obscura, Pai, eu quero compartilhar com meu cônjuge. Se eu estou errando, Senhor Deus, em algum assunto, eu quero pedir perdão a alguém. Pai amado, eu quero aprender a perdoar, eu quero ser íntegro por inteiro, eu quero que o Seu Espírito Santo nos guie a partir desse momento, ó Pai. Pai, o Senhor que ouve todas as orações, o Senhor que ouve, Senhor, os corações, o Senhor que sonda, ó Pai, cada coração, nesse momento eu quero te pedir, meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha fazer transformação, que o Teu Espírito Santo venha trazer um renovo, que possamos viver, ó Pai, relacionamentos saudáveis em todas as áreas da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe, Pai. Perdoe os nossos pecados e nossas falhas, porque somos falhos, ó Deus, mas queremos andar em direção à luz, e que a sua luz possa resplandecer no nosso rosto, em nome do Senhor Jesus. Assim te oramos, te agradecemos e profetizamos luz, ó Pai, a partir de hoje e até a sua volta, ou o nosso encontro para contigo. Vamos louvar.